Olá, queridos, tudo bem? A nossa aula dessa semana, a semana que antecede, a semana de avaliações, o intuito dela é recapitular alguns pontos muito importantes que devem ser cobrados nessas avaliações. Então, não é retomar todo o conteúdo, não é trabalhar em detalhes tudo aquilo que nós já vínhamos vendo nas últimas semanas. O intuito é, então, trabalhar alguns pontos importantes para que você possa revisar, recapitular, alguns desses pontos, então. Então, vamos lá. A nossa matéria estudada, trata das paisagens vegetais naturais que existem. Então, o percurso 15, ele trabalha essa vegetação a nível mundial, então trabalha um pouco do que nós vemos pelo mundo inteiro. Depois, no capítulo 16, ele traz esse mesmo conteúdo para o Brasil, então nós vamos ver as paisagens vegetais do Brasil. E no percurso 17, aí nós vamos ver um pouco o escoamento superficial e inclusive como a vegetação tem a ver com isso, Então vamos lá recapitular alguns pontos que certamente vão ajudar bastante. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vegetação, ela depende de uma série de fatores. Então, a vegetação de um país, de outro país, de uma região, tem a ver primeiramente com a latitude. Então, a distância do ponto em relação à linha do Equador. Isso é importante porque em todas as regiões próximas da linha do Equador, você tem uma temperatura maior, com mais chuvas, e isso vai influenciar diretamente na vegetação daquele local. Enquanto que, à medida que você se afasta da linha do Equador, você tem temperaturas cada vez menores, E isso também vai influenciar, então, na vegetação. Então, a primeira coisa que influencia é essa latitude. Uma outra coisa que tem uma relação direta também com a vegetação é a altitude. Então, a distância, o ponto base é o nível do mar. Então, à medida que você vai tendo altitudes maiores, você vai ter uma queda de temperatura, uma mudança na ocorrência das chuvas também. Isso tudo também vai influenciar na vegetação. O tipo de solo, então se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, se é um solo rico em matéria orgânica ou não, tudo isso vai influenciar no tipo de vegetação que você tem. A proximidade do mar ou a distância do mar também tem tudo a ver, porque o mar, ele traz umidade, ele traz ventos, ele traz uma situação climática diferente. Então, as cidades, os locais onde você tem a influência da maritimidade, são aqueles locais, então, próximos ao oceano, próximos do mar, que a gente chama de áreas litorâneas. À medida que você se afasta, para dentro do continente, se afasta do oceano, do mar, a gente diz que, então, aquele local está sob influência da continentalidade. Isso também faz toda a diferença na vegetação. Então vamos ver alguns exemplos, Essa matéria é importante que você veja a imagem para ir a partir dessa imagem construir o seu conhecimento. Então aqui nós temos os climas mundiais. Observem que nessa região aqui próxima da linha do Equador, você tem então climas mais quentes. À medida que você se afasta, você vai tendo climas temperados e depois climas frios, Então, à medida que você se afasta da linha do Equador, as temperaturas elas caem, elas diminuem. Agora, observando bem esse mapa, de climas e depois vendo o mapa de vegetação, você vai ver que tem um desenho muito parecido, para você perceber o quanto o clima influencia na vegetação de um lugar. Então vamos para primeiro tipo de vegetação, que o livro de vocês também em alguns casos traz com o nome bioma. Só que a palavra bioma, ela vai além da vegetação. O bioma, ele também engloba a fauna, a flora e também organismos,
microscópicos, né? Então você leva em consideração toda a vida daquele local, né? No nosso caso aqui a gente está analisando com um pouco mais de cuidado a vegetação. Então a primeira vegetação aí que eu trouxe essas duas imagens para vocês é a vegetação da tundra. A tundra, ela é encontrada naqueles climas polares muito gelados, onde a maior parte do ano o solo fica coberto por gelo, e aí no momento em que esse gelo ele derrete, né, no verão, que é bem curto, aparecem essas vegetações aí, que são os líquens, né, que são essas plantas minúsculas, e os musgos, né, que também são plantas rasteiras muito pequenas, né? E é esse tipo de vegetação que se desenvolve na tundra. Observem que na tundra nós não temos arbustos e nem vegetação arbórea. Então, nem árvores pequenininhas, nem grandes, nem, né, é só mesmo essas vegetações minúsculas aí, devido ao inverno ser muito rigoroso e a maior parte do ano ser coberto por gelo. Continuando, nós vamos agora num clima próximo ali àquele, né, dos polos, né, que é o clima temperado. É um clima que tem estações bem definidas, né? Então você tem lá o inverno muito frio com neve e o verão um pouco mais quente, né? Então nesse tipo de vegetação bastante comum lá na Europa, nós encontramos uma vegetação chamada taiga. A taiga, ela também é conhecida como floresta de conífera. Por que floresta de conífera? Porque aqui, ó, lembra um cone, aquele típico pinheiro de árvore de Natal. Então, como lembra um cone, né, formato de cone, a gente chama de floresta de coníferas. E ela também é chamada de floresta boreal, porque é muito comum lá próximo ao Polo Norte, né, mais ao hemisfério norte, né? Então, daí esses nomes. Então, se você encontrar por aí taiga, floresta conífera ou floresta boreal, você já sabe que se refere a esse tipo de vegetação aí, tal como nessa foto, onde é muito comum os pinheiros. É um tipo de floresta que não tem muita biodiversidade, não tem muitas espécies diferentes, né? Elas são predominantemente compostas por pinheiros, como você está vendo aí, ok? Próxima, agora a floresta temperada, que fica numa temperatura, né, fica numa área de temperatura parecida com essa aqui, da taiga, né? Porém, ela fica mais dentro do continente, ela não tem tanta influência da maritimidade. Então, as florestas temperadas, elas têm aí esse colorido amarelado, avermelhado, são florestas muito bonitas, paisagens muito bonitas e que também tem aquelas 4 estações bem definidas. Então, no verão, né, elas ficam mais esverdeadas, na primavera, né, elas vão então ficando avermelhadas, amareladas. No outono elas perdem as folhas mesmo, né, como uma estratégia para evitar de perder umidade, né? E é uma floresta parecida, né, com essa, parecida não, né? É essa floresta aí da foto. Continuando, tem outras 2 vegetações que são bastante parecidas, por isso o livro de vocês traz ela no mesmo subtítulo, que são as pradarias e os estepes. As pradarias, elas são muito comuns, né, em áreas bastante frias, onde a vegetação não se desenvolve muito bem, então próximos aí às regiões mais geladas. Um exemplo muito conhecido aqui no Brasil é lá no Rio Grande do Sul, onde você vai encontrar os pampas ou os campos sulinos, que são exatamente paisagens como essa aqui das pradarias. Lembra muito uma pastagem, mas na verdade não é um pasto
cuidado, plantado, né? Ele é natural dessa maneira mesmo, né? Que devido à rigorosidade do clima, a vegetação acaba não se desenvolvendo muito bem. E as estepes, né, que são essas vegetações aqui, elas lembram bastante as pradarias. Porém, elas são um pouco mais altas, não são tão regulares. Tem lugares em que você tem essa gramínea um pouco mais alta, um pouco mais baixa, e elas são vegetações muito típicas de áreas de transição, próximos a desertos. Antes de você chegar num deserto, tanto deserto quente, né, de areia, quanto desertos gelados, como por exemplo a Antártida, você vai encontrar, antes de chegar nele, uma vegetação parecida com essas estepes aí, que representam então uma área de transição, uma mudança, como se fosse uma vegetação onde você estivesse se preparando para mudar, né, para uma outra vegetação. Continuando, essa é a vegetação mediterrânea, ela é comum ali ao redor do mar Mediterrâneo, né? É muito comum nessas paisagens você encontrar oliveiras. Oliveiras são as árvores que produzem a azeitona, e dessa azeitona, além de ser usada a própria azeitona, dela também se tira o azeite de oliva, né? E ela é uma planta típica dessas regiões. É uma vegetação e um clima um pouco diferente, porque lá é no inverno que chove e o verão é seco. Então se forma aí, lembra um pouco uma vegetação um pouco sofrida, um pouco com déficit aí de água, né? Com bastante rochas, um solo mais pedregoso, né? Então lembra aí, essa foto aí lembra essa paisagem. Mas a vegetação mediterrânea, ela também é encontrada em outros pontos, né, do planeta, não só ao redor do mar Mediterrâneo, mas em outros locais onde existe um clima mediterrâneo também. Aí a vegetação de deserto, que na verdade quase não tem vegetação, né? Nós temos dois tipos de deserto. Esse deserto aí que a gente chama de deserto quente, que são desertos de areia, né? Normalmente o solo ele é arenoso, é areia. Quase que você não tem vegetação, porque a precipitação, as chuvas nesses lugares é próximo de zero. Então as plantas, elas não têm condições de sobreviver. Além do mais, a areia durante o dia ela absorve muito calor, então ela fica muito quente e dá a esses locais temperaturas aí na ordem de 50 graus Celsius. Já à noite, essa areia ela perde calor com muita facilidade, então você tem aí temperaturas muito baixas, né? Então você tem uma amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, muito brusca. Então pouquíssimos animais e plantas conseguem sobreviver a essas situações. Mas em alguns locais, como no caso dessa foto, você encontra o que a gente chama de oásis, que são locais onde o lençol subterrâneo de água, ele aflora, e aí você tem um pouco d'água, né? Então são os oásis. Nesses locais você tem o crescimento de alguma vegetação. Então esses são os desertos. Mas nós temos também os desertos gelados, né? Aquelas regiões da Antártida e do Ártico também são considerados áreas desertas, só que são desertos gelados, onde você vai encontrar, ao invés de areia, você vai encontrar então uma camada espessa de gelo, né, no solo. Continuando, nós temos também a savana, que é muito popular lá na África, porque é nela que você encontra animais exóticos, né, endêmicos, que só existem lá na África, animais muito de grande porte, né? Mas essa vegetação de savana é uma típica vegetação de clima tropical, onde você tem muito calor e você tem uma estação com mais chuvas, mas depois você vai ter também uma estação, que no caso é o inverno principalmente, de poucas chuvas. E aí nessa estação de poucas chuvas, né, a vegetação acaba secando,
essa insuficiência de água em uma das estações não deixa com que existam florestas fechadas, como por exemplo a Amazônia. Então a savana, qual é a característica dela? Ela é coberta por gramíneas e ela tem alguns arbustos, né, que são árvores de pequeno porte, pequenas, em alguns lugares, espaçadas, uma aqui, outra lá, outra lá. Aqui no Brasil, nós temos uma vegetação muito parecida com a savana, que é o cerrado brasileiro, que fica lá no centro-oeste do Brasil, que é bastante parecido com a savana, né? O que difere são os animais que habitam, né? Aqui no Brasil nós não temos esses animais de grande porte como na savana, mas a vegetação ela é bastante parecida, tanto que a gente chama o cerrado de savana brasileira. A floresta tropical e equatorial, que é muito conhecida nossa aqui no Brasil também, né? Lembra aí a floresta amazônica e até a Mata Atlântica também, quando ela ainda existia de maneira mais ampla, né? Então são florestas grandes, fechadas, né? São florestas que têm uma biodiversidade muito grande, muitas espécies diferentes, né? É um verdadeiro berço aí, né, para várias espécies de plantas e animais também. Depois nós temos as vegetações de altitude, que são encontradas, né, em montanhas. À medida que você vai então chegando em altitudes maiores, as vegetações elas vão ficando assim mais esparsas, né, com solo mais à mostra, porque essas regiões são mais frias, a pressão ela é menor, então existe uma mudança aí de pressão, venta, então tem várias mudanças, né? Normalmente o solo é raso, então isso tudo faz com que, mesmo que esse local esteja num local, por exemplo, de clima equatorial, né, que chove muito, as vegetações nessas áreas mais altas, elas serão parecidas com dessa foto aí, né? Então são as vegetações de altitude. Observa que lá ao fundo dá a impressão que é uma área de mata, né? Uma área de floresta, mas nesse local aí, né, mais alto, você tem essa vegetação que tem gramíneas, né? Que é mais arbustiva, né? Uma vegetação herbácea, né? Mais herbácea do que gramínea, na verdade. Depois nós vamos agora viajar pelo Brasil. No Brasil nós encontramos vegetações praticamente iguais a essa que nós já falamos até agora, só que muitas vezes com outro nome, né? Então nós encontramos aí no Brasil a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, ou seja, ela fica no clima equatorial, próximo da linha do Equador. Nesses lugares você tem muito calor o ano todo, muita chuva o ano todo, por isso que se desenvolve essa mata aí fechada, né? Muito verde, porque aí essa floresta, essa mata, ela encontra tudo que qualquer planta deseja para realizar a fotossíntese. Muita luminosidade o ano inteiro e muita água, muita chuva, né? Então você tem aí esse tipo de vegetação, né? Que aqui no Brasil a gente chama de floresta amazônica. E nós temos também uma outra vegetação no Brasil que também é um pouco parecida com a Mata Atlântica, com a floresta amazônica, que é a Mata Atlântica. Como o nome já está dizendo, a Mata Atlântica ela se desenvolveu próximo do Oceano Atlântico, então aí nessa linha litorânea, próximo do oceano. Quais são as diferenças entre elas? Ela não é tão alta, né, não é um porte tão alto quanto a floresta amazônica, e ela tem uma coloração, na maioria das vezes, num tom de verde um pouco mais claro. Por quê? Porque nessa área litorânea você não tem as mesmas condições climáticas, por exemplo, lá da Amazônia. Então você tem uma quantidade de chuvas um pouco menor, você tem uma temperatura também um pouco menor, né? E a influência da maritimidade, ou seja, do mar, né? Então essa aí é típico, é a vegetação aqui do Espírito Santo, né? Mais comum aqui no Espírito Santo.
Inclusive aqui em Santa Leopoldina nós encontramos ainda vários trechos, né, de Mata Atlântica, porque como o nosso município é um município de interior, que tem uma área urbana reduzida, nós ainda temos bastante vegetação. Essa daqui é a chamada mata de araucárias ou mata de pinhais. Ela é típica do sul do Brasil, principalmente no Paraná, e ela é uma floresta também que foi muito destruída, assim como a Mata Atlântica, né? Porque o pinheiro, né, essa araucária, o tronco dele, ele foi muito utilizado, né? Ainda é utilizado, mas em menor quantidade hoje, para as fábricas de celulose que fabricam papel, e também de madeira, né? Porque a madeira é macia, a madeira é reta, então ela foi muito utilizada, e hoje resta aí menos de 8% dessas araucárias aí do sul do Brasil. Então são pinheiros, né, que tem esse formato aí, que a gente até tem alguns exemplares por aí, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. Então elas recebem dois nomes, ou mata de araucárias ou mata dos pinhais, é a mesma coisa com dois nomes diferentes. Depois nós temos a mata de cocais, que é encontrado entre o Nordeste e o Norte do Brasil, né? É uma vegetação de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, uma vegetação mais seca, mais típico do sertão nordestino. Então, nessa transição, nessa passagem, onde você sai da floresta e chega aí, né, nas regiões muito secas do Brasil, você vai encontrar essa mata de cocais aí. Essa mata de cocais, ela é muito útil, né, porque dessas plantas, né, a carnaúba, o babaçu, que são espécies, né, de coqueiros, né, se retira cosmético, eles são oleosos, eles são muito usados para a fabricação de vários tipos de cosméticos, de ceras, de óleos, né, óleo vegetal mesmo. Então eles são bastante explorados, né, pelo homem nessas regiões. Depois nós temos o cerrado brasileiro, que é o que eu havia falado com vocês, que se compara à savana africana. Então o cerrado brasileiro ocupa aí aquela parte central do Brasil toda, e é muito comum você encontrar, né, essas gramíneas e herbáceas, que são essas plantas aqui mais baixas, né, como se fosse um capinzinho, e entre ele você encontra então algumas pequenas árvores que a gente chama de arbusto, que é muito comum eles terem o tronco torto, a casca dura, as folhas também duras, porque essa vegetação, ela no verão, ela recebe uma quantidade significativa de chuvas, mas no inverno ela passa uma grande parte do ano sem receber muitas chuvas. Então ela acaba se adaptando a essa estação mais seca. E o cerrado brasileiro é uma vegetação que sofre muito com as queimadas, né? Nós até estamos nos últimos dias ouvindo falar muito disso, né? Porque essa área aqui mais baixa, na época de seca, ela fica muito seca mesmo, fica muito propícia para espalhar esse fogo, né? Porque esse capim aqui seco, ele tem um potencial, né, de ampliar muito essas queimadas. E infelizmente nessas regiões também é muito comum usar o fogo para limpar a área para depois plantar alguma coisa, o que é extremamente prejudicial, tá? Para o solo e para o meio ambiente também, além do risco desse fogo ultrapassar a área que o agricultor quer e acabar se espalhando, que é o que tem acontecido nos últimos dias no Pantanal, no Cerrado, né? E somada a essa situação, ainda existe a situação, né, que nos últimos anos o governo
governo tem deixado claro que as questões ambientais não são uma prioridade. Isso faz com que os grandes, né, donos de agronegócio, grandes fazendas, eles se sintam muito à vontade, né, em causar, infelizmente, alguns crimes ambientais. Essa é a caatinga, né? Caatinga com 2 As, é a vegetação típica do Nordeste brasileiro, que é muito conhecido por ser seco, né? Tem uma quantidade de chuvas muito pequena, né? Não chega a ser um deserto, mas é conhecido como semideserto, né? Ou semiárido, ou seja, na maior parte do ano a vegetação ela quase que mingua dessa maneira como você está vendo aí. E o que sobrevive mesmo são as famílias aí das cactáceas, né, os cactos, né, e outras vegetações desse tipo, porque elas têm a capacidade de guardar água dentro delas para usar em períodos de seca. Esse aqui é o que eu havia falado para vocês, que seria a pradaria brasileira, que aqui nós chamamos de campos, ou campos sulinos ou pampas. É encontrado lá no Rio Grande do Sul, né? Em regiões onde você tem um clima bastante frio, onde você não tem o desenvolvimento de grandes florestas, né? Predominam esses campos aí, como você está vendo, que é muito comum aqui nós chamarmos de pampas. A vegetação litorânea, perto da praia, né, a gente encontra a restinga, que é essas plantinhas aí que sobrevivem a solos com muita quantidade de sal, arenosos e com muita quantidade de sal. E também nas regiões litorâneas a gente encontra o mangue ou manguezal, que são plantas que se adaptam a essas regiões. Elas se adaptam a esse solo pobre em oxigênio, por isso que as raízes elas são aéreas dessa maneira, ou seja, as raízes elas ficam para fora. Além disso, como esse solo aqui, ele é uma lama, né? É um solo mole. Essa planta, se ela tivesse uma raiz reta, ela com muita facilidade cairia. Então essas raízes nesse formato aí, que lembra uma aranha, né? Que lembra, né, como se fosse escórias para que essa planta ela não caísse. Então existem aí, é uma planta mesmo que se adaptou a essa região. O mangue, ele é o encontro da água de rio com o mar. Então, nesse local onde essas duas águas se encontram, você tem uma área, né, que é sujeita a alagamentos, uma área, né, que é uma espécie de pântano, né? E nessa região aí, você tem também as marés. Então, ora a maré está alta, então você tem uma área alagada maior, ora a maré fica baixa e você tem uma área alagada menor, né? Então, são os mangues, muito comuns aqui no Espírito Santo também. Esse é o Pantanal. O Pantanal, ele fica ali no Mato Grosso do Sul, e ele é uma região de planície por onde passa o rio Paraguai. Esse rio Paraguai, então em épocas de cheia, épocas de mais chuvas, ele acaba invadindo as áreas ao redor dele. Como a área é muito plana, ele então forma o Pantanal, que é a maior planície alagável do planeta Terra. É um bioma riquíssimo, né, pouco comum, né, né, essa foto aqui ela foi tirada num momento de vazante, um momento em que o rio ele está abaixo, uma época de poucas chuvas. Aí vão se formando essas espécies de lagoas, né? Essas lagoas, elas são muito conhecidas, né, e muito frequentadas por pescadores, porque esse local aí, então ele é muito propício para peixes, é muito comum também jacarés, né, no Pantanal. Então é uma planície que de tempos em tempos ela é alagada, né? Esse alagamento é um processo natural, né? Natural desse ecossistema aí. Aí aqui então nós temos um mapa, né, que eu havia falado para vocês. Então você tem, observa que esse mapa é muito parecido com o mapa de climas, né? Você tem então aqui as vegetações de acordo aí
com as zonas climáticas que nós temos aí no planeta Terra. Aqui nós temos também um mapa das vegetações típicas aqui do Brasil. Então essa área aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, que é o Pantanal, né? Aqui a floresta amazônica, que é a maior cobertura vegetal aqui do Brasil. Toda essa parte aqui meio alaranjada, então seria o Cerrado. Essa parte amarelada aqui, a Caatinga. Aqui então nós temos em azul claro essas vegetações litorâneas, e em amarelo aqui o que originalmente era a Mata Atlântica. Só que hoje nós sabemos que não existe mais, né, dessa maneira aí, porque uma grande parte dessa cobertura ela foi retirada pelo homem, né, para diversas atividades aí. E aí, por último, o percurso 17 de vocês vai falar um pouco do escoamento superficial. O que acontece? Quando a água cai na superfície da terra, né, que a gente chama de precipitação. A precipitação ela pode ser chuva, pode ser neve, pode ser granizo. No caso do Brasil, o mais comum é a chuva mesmo. Então, quando a chuva chega na superfície, ela toma alguns destinos. Ou ela evapora e volta para a atmosfera, ou ela infiltra na terra e abastece, né, a água subterrânea, né, onde ficam o lençol freático, né, os aquíferos, e uma outra parte ela vai escoando, ela vai se dirigindo na superfície da terra com destino procurando as áreas mais baixas, que normalmente são os rios ou os oceanos ou um lago, né? Então ela abastece essa água superficial nossa, né, que são rios, lagos ou o oceano. Aí no caso dessa água, ela escoar superficialmente, ela pode causar algumas situações que eu coloquei aqui para vocês, né? Principalmente nas cidades, porque as cidades, como elas têm áreas construídas, a quantidade de água que infiltra no solo é bem menor, porque nós temos as áreas impermeáveis, que são as estradas asfaltadas, as ruas pavimentadas, os telhados, as áreas construídas, né? Toda essa região, toda essa construção, ela impede que a água infiltre na terra. E automaticamente, então, toda aquela água da chuva, ela acaba escoando superficialmente. Ou seja, ela vai por cima da terra e vai levando tudo que ela encontra pela frente. Por isso que nas cidades é muito comum, depois aí, né, em São Paulo, mesmo aqui em Vila Velha, né, algumas cidades que são mais planas, depois de uma meia hora intensa de chuva, você já tem alagamentos, porque essa água ela não consegue infiltrar. Quando a cidade tem, né, bueiros, uma rede para escoar essa água, muitas vezes eles são obstruídos pelo lixo. Por isso que jogar lixo na rua tem uma relação direta com as enchentes, né? Então, nas cidades, esse escoamento superficial, ele fica muito mais intenso, causando, então, os alagamentos que a gente ouve tanto falar. Uma outra coisa muito séria, e que eu diria que é a pior delas, são os deslizamentos nas áreas urbanas, né? O que é o deslizamento? Ele é a consequência de, muitas vezes, dias ou horas, né, de intensa chuva. Essa chuva, ela vai se acumulando aqui, né, nessa área mais abaixo do solo. Como essas áreas muitas vezes têm muitas construções, casas, né? Esse terreno, ele fica instável, fica mole. E aí o peso faz muitas vezes com que aconteçam deslizamentos. Então parte dessa terra, ela escorrega, ela é levada. E automaticamente tudo que está em cima é levado junto com ela. Por que eu te disse que o deslizamento ele é pior, por exemplo, do que
um alagamento numa cidade, porque o alagamento normalmente ele acontece aos poucos, de maneira que muitas vezes a pessoa perde coisas materiais, mas ela consegue sair a tempo de salvar sua vida. Mas no caso dos deslizamentos das encostas, nem sempre é possível a pessoa sair a tempo de salvar a vida dela, porque esse deslizamento ele pode acontecer repentinamente. Por isso que a gente diz, né, que todos nós temos que ter muito cuidado com o local onde nós vamos construir. Muitas vezes a pessoa acaba, né, até por necessidade, construindo naquilo que a gente chama de áreas de risco, que são aquelas áreas muito íngremes, muito morro, onde você pode ter deslizamentos com muita facilidade, né? Isso acontece, né, a gente ouve falar bastante, por exemplo, em Vitória, porque Vitória, ela tem uma área plana, mas no meio da ilha de Vitória, você tem um maciço, uma área mais alta. Então, vários bairros ali, várias casas foram sendo construídas em áreas de encosta ou áreas de risco, né? E isso é muito perigoso, né? É muito preocupante. Então, esse deslizamento, ele é uma consequência, né, desse escoamento superficial, principalmente quando os morros, as encostas, elas são construídas de maneira irregular, né? De uma maneira que não dá segurança às pessoas. Um outro problema também que é causado com o escoamento superficial é o assoreamento. O assoreamento é quando a água das chuvas, ela leva para dentro do leito do rio partes de terra, sedimento, lama, né, areia, né, e acaba o rio ficando cada vez mais raso, cheio de bancos de areia, bancos de sedimentos, né? Isso é muito ruim. Qual a maneira de se evitar isso? Mantendo o que a gente chama de matas ciliares. As matas ciliares são matas ao redor do rio que vão proteger. Quando chegam as enxurradas, a água da chuva cheia de lama, aquela vegetação ela ajuda a segurar aquele sedimento, né? Aí até trouxe uma imagem aqui de Santa Leopoldina que mostra bastante isso, ó. Aqui foi uma imagem tirada em dias de seca, que não chovia. Observa que o rio Santa Maria, ele tá todo assoreado. Essa margem aqui é todo um banco de areia, de sedimentos que foi sendo trazido para dentro do rio. Aqui no meio, ali perto da ponte de cima, você tem um grande banco de areia que se formou, também resultado do assoreamento. E a prova disso é essa outra foto aqui do lado, que foi tirada num dia em que choveu muito à noite. Olha a coloração da água, cheia de lama. Esse é o momento, então, em que choveu nas áreas mais altas, e como provavelmente essa região não tinha uma proteção no solo, uma vegetação para proteger esse solo, muitos desses sedimentos acabaram sendo arrastados para dentro do rio, né? Então, isso é o assoreamento, e o nosso rio aqui, o Rio Santa Maria, é um exemplo desse assoreamento. A enchente, né, que eu havia falado para vocês, observa que o homem, ele tem muito a ver com essas catástrofes, tá? Tanto em relação a não planejar bem o espaço urbano, quanto também a questão do lixo. E assim termina, né? E dizendo para vocês então que o meu objetivo nessa aula foi de maneira muito rápida, né? Tocar naqueles assuntos mais importantes. Isso não deixa a importância, né, ou não exclui a importância de você rever o capítulo do livro, né, na íntegra, tudo completinho, né, para que você possa ir muito bem na prova. Estude, cuide, né, do seu conhecimento, porque muitas coisas influenciam no nosso conhecimento, mas a parte mais importante é a nossa própria vontade. Então, estude, se prepare, porque semana que vem nós teremos a avaliação. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.